E aí, pessoal? Estamos aqui uma vez, podcast Pode Ser, um podcast que a gente fala de esporte, fala de cultura, fala de família, fala de educação, sempre com algum amigo pra gente bater um papo. Hoje eu vou conversar com um amigo que é da melhor safra da educação física de Jundiaí, se formou junto comigo, claro, né? Meu amigo Alessandro Tozin. Beleza, Alessandro? E aí, Serginho? Tudo bem? Prazer poder estar aqui com vocês. Forcei ou não? Meu nome é melhor safra da educação física? Foi, sem dúvida. Bons anos, né? Eu era do noturno, você era da manhã, mas tem bastante gente boa na nossa galera, né? Formiga, Nalim, Valéria que trabalha comigo, a Lu que tá em Totiba, tem uma galera boa pra caramba. Sim. Acho que foi uma das melhores turmas ali da educação física. Foi. Hoje, você é técnico de goalball, né? Sim. Mas antes do professor, ou do técnico de goalball, existe um Alessandro que se formou em educação física, começou a trabalhar com... Na verdade, logo quando a gente estava cursando educação física, eu já estava atuando, né, no PEAMA. Sim. O PEAMA, para quem não conhece o PEAMA é um programa de esportes da Prefeitura de Jundiaí para pessoas com deficiência. Então eu fui estagiário no PEAMA e quando nós nos formamos em 2000, aí eu já entrei como no quadro de professores do programa, né? Então, todos esses anos, né? São 20 anos de formado, né, Serginho? Já começa a ter a idade, né, cara? Já estamos ficando velho. E todo esse processo eu continuei dentro do PEAMA e estou até hoje ministrando aulas, né? E, claro, com um volume bem menor, porque tem muitas outras tarefas a demanda é intensa agora, né? Exato. A gente tem, paralelo a isso, eu sou coordenador do curso de Educação Física do Unianchieta, né? Já estou no Anchieta desde 2008 e desde 2022 na coordenação. Legal. Então, além de ser professor, sou o coordenador do curso. As minhas sobrinhas estudam lá. Uma faz pedagogia, tá acabando esse ano, e a outra tá no segundo ano de Direito. Legal. Estão lá. São cursos bem tradicionais da instituição, né? Educação Física também hoje é um curso bem tradicional, porque já está há vários anos, né? Já fixou. E a gente tem um projeto bem bacana no curso. Eu tenho professores muito bons mesmo, que estão atuando junto comigo lá. Na prefeitura tem bastante gente da Anchieta que saiu. Na nossa época, um forte era a ESEF, né? Não tinha uma concorrência tão grande em Jundiaí. Só tinha ESEF. Só tinha ESEF, né? A Unip ficou... Uma época começou a escrever um curso, mas não foi muito para frente. Depois veio o Anchieta, e o Anchieta começou a ter uma grade legal. Eu tenho o Lucas, que é professor, coordenador pedagógico lá em Valinhos, e ele é professor de neurociência, se eu não me engano, lá no Anchieta também. Então são ótimos. O Lucas tem mestrado também, é um cara muito bom. Hoje no curso de Educação Física tem um grupo muito forte. A partir do momento que assumiu a coordenação, começou a trazer algumas pessoas que a gente entende que são top no mercado, né? E aí conseguimos trazer professores muito bons. Legal porque assim, tem que valorizar, né? O aluno, ele chega na instituição, assim como nós chegamos, pela referência que ela é na cidade. Então, eu lembro quando eu fui fazer a matrícula na ESEF, fui junto com meu pai. Meu pai falou, não, eu vou te ajudar na faculdade. Ele me ajudou, levou na faculdade só. Eu paguei a inscrição, paguei minha matrícula, paguei o curso todo. Ainda bem que eu trabalhava na época, né? Pude fazer esse esforço, né? Pra gente estar hoje na situação que a gente tá. Mas porque era uma referência aqui em Jundiaí. Antes de eu ir pra ESEF, um pouco antes eu tava em Paulínia. Eu tenho um amigo lá, ele é médico hoje, médico socorrista, e ele fazia Alfenas. E ele falou, cara, vem fazer educação física comigo em Alfenas. A gente mora junto lá, a gente divide a pousada lá, a gente fala aí, cara, mas eu não tinha nenhuma referência em Alfenas. Falei, vou fazer o que lá, né? Sabe, não tinha nada. Sim. Falei, não, eu vou fazer em Jundiaí mesmo. Aí vim pra cá, eu já tinha passado em pedagogia, na Anchieta, que eu prestei o vestibular de pedagogia em uma semana, e na outra semana eu prestei o vestibular de educação física. O Formiga do futebol, ele tava do meu lado, assim, a gente tinha feito Senai junto já. E, cara, Senai e Gandra junto, a gente já tinha feito. E o Formiga levou um dado. Aí você não vai nem lembrar que você é né? Você tava lá na frente. Aí vinha a fila, o Formiga e Eduardo tava pra cá, e depois voltava, e eu sou S, e tava mais ou menos a mesma linha aqui. Cara, aquele dado me irritava, que foi no anexo nosso vestibular, cara. Ele jogava o dado assim, notava. E passou.
Acho que ele nem lembra dessa história, vou falar pra ele depois. O Formiguinho, grande profissional também. Hein? Tá levando o futebol pra fora, ele tá disputando regionais esses dias. Legal, gente. Eu conheci ele no Senai. Lá nos anos 90, comecei nos anos 90. Aí você falou que você entrou no PEAMA, né? No PEAMA, o que você desenvolvia no PEAMA, assim, pra quem não conhece, né? Porque é uma potência do esporte da cidade. Então, acho que em questão de inclusão, a nível nacional é uma referência. E partiu de professores nossos aqui de Jundiaí, né? Eu costumo dizer, né, Sérgio, nesses últimos anos a gente teve a oportunidade de viajar muito, né? O PEAMA é uma das maiores referências esportivas para pessoas com deficiência do mundo. Sim. Isso é fato. A gente não vê em nenhum lugar um programa que é tão forte como é o PEAMA. E lá em 1998, né, a professora Romilda Roncoleta foi dar uma palestra na nossa sala e aí ela falou que estava com um projeto de começar o karatê. E eu sempre fui karateca, né? Legal. E aí na hora que ela saiu, eu já fui atrás dela. Eu sempre falo pra Romilda, ela me chama de eterno estagiário. Justamente pelo fato de que ela que deu os primeiros passos, né? Então nós começamos com o karatê, eu com o Wesley. O Wesley tem a academia dele, hoje o Wesley Piccolo tem a academia dele. Sei. Até hoje dá aula de karatê. É ele e o irmão, né? Não. Quem está falando aí é o Tom. É o outro, o Tom. o Tom. O Wesley é o outro que também trabalhou muito tempo junto com o Tom. E daí nós começamos o projeto do karatê e deu certo. Pra você ter noção, o karatê até hoje. Toda terça-feira nós damos aula de karatê para um grupo de alunos com deficiência intelectual e um grupo de alunos com deficiência visual. E, paralelo a isso, em 2000, na hora que nós acabamos a graduação, eu fui fazer especialização em atividade motora adaptada. Aí lá eu conheci o goalball. E aí eu cheguei, como a gente tinha um grupo de pessoas com deficiência visual que faziam karatê, eu falei, pessoal, conheci uma modalidade nova aqui. E aí o implemento bola, né, cara, é fantástico. Por quê? Até porque muitos ali jogavam bola quando enxergavam, né? E aí começaram a ficar deslumbrados. E aí nós começamos a participar das competições da Confederação de Desporto para Cegos do Brasil. Você falou uma coisa, eu lembrei da aula do Balbino. Acho que foi no primeiro ou segundo ano que ele deu aula pra gente. Ele deu aula pra gente no segundo ano. Ele falava sobre as janelas de oportunidades, que é sobre outras coisas, outro assunto, mas tem a ver com isso. A Romilda foi lá dar uma palestra. Você viu uma janela de oportunidade, foi lá falar com ela e tá aí hoje um técnico que daqui a pouco tá chegando com mais uma medalha e tá por aí, tá viajando o mundo, carregando o Brasil, o nome de Jundiaí pra tudo quanto é lado. E eu faço a referência porque no primeiro ano de faculdade, a Preta do handball, ela me deu essa janela de oportunidade também. Ela tinha um time que precisava de um técnico para os Jogos Operários, aqui de Jundiaí. E ela falou, Jesus, você não quer assumir? Eu falei, putz, Preta, mas eu, tal. Falou, vamos lá se conhecer. O primeiro treino, ela já tinha dado acho que 2 treinos para essa galera. O horário dela não dava mais porque acho que ela tinha... o Operários, ele era começo de maio e já batia com o começo do treinamento para os regionais, que era no meio do ano, junho e julho, né? Aí eu fui lá, o time, cara, as meninas não sabiam dar um passe, mas elas queriam jogar handball pela empresa que elas trabalhavam. Falei, Preta, mas... Falou, eu venho com você, tal, eu te dou uma mão, tal. Falei, tá bom, você vai ficar junto comigo? Não, eu vou. Tá. Primeiro treino. Cadê a Preta? Sozinho, cara. Vamos conversando. Aí foi. Jogamos os Operários e era muito legal que era a participação da família. Que eu acho que é uma característica também da sua galera, né? Os maridos iam junto, os filhos iam junto. Não existia tecnologia de celular para gravar essas coisas, filmadora mesmo. Teve uma vez que nós gravamos o jogo. Acho que o primeiro jogo nosso. Nós gravamos o jogo, saiu todo mundo, nós fomos para casa de uma delas, colocamos a fita de videocassete lá e fomos assistir o jogo. Pedimos pizza, cara, virou assim, uma grande família mesmo. Aí acho que no segundo jogo nosso, saiu o nosso primeiro e único gol. Aí virou uma festa, cara, era a final de Copa do Mundo o negócio. É o poder do esporte, né? Mas aí, a partir daí, você vê, né? O esporte, ele tem o poder... A gente tá acompanhando uma Olimpíada agora, Sim. né? E a gente vê os resultados, né? São resultados significativos, a gente vê todo mundo feliz. Mas a gente entender que o esporte não é só o jogo, né?
O esporte é muito além das ápice, 4 linhas. É muito além disso. Quantas oportunidades que o esporte dá na vida das pessoas. Sim. E aí, como nós começamos a participar de algumas competições e começamos a ter resultados significativos, né? Em 2008 e 2009, eu fiz semifinal de Campeonato Brasileiro com um time que só atletas formados aqui. E isso, o presidente da confederação lá falou, o cara tá jogando com atletas de seleção brasileira e tá ganhando. Alguma coisa tem. E aí, no final da Olimpíada de Pequim, ele me convidou para assumir o comando da seleção brasileira masculina. E vocês treinam onde hoje? Hoje treina tudo no Centro Paralímpico em São Paulo. Naquela época não tinha nada disso. Trazia aqui para Jundiaí, para o Clube Primavera. Ficava alojado um mês, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. A modalidade não tinha título, né? Não tem. Se você não tá no hall do futebol, você não tem visibilidade. Então você já sai com um passo, ou alguns esportes sai com 10 passos atrás, né? Muito mais. No caso, você que teve que desbravar tudo, quer pegar a peixeira mesmo, cortar o mato lá e falar assim, tô aqui. Tem um esporte aqui que vai ser bom. Aí nós começamos a trabalhar com a seleção. Aí nós ganhamos o primeiro título pan-americano, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. Aí em 2012, nós fomos para a Paralimpíada de Londres, perdemos a final. Foi a primeira grande título de expressão, né? Ser campeão medalhista paralímpico, tudo. Então foi a primeira medalha de prata. Aí ganhamos o segundo título pan-americano, a segunda medalha paralímpica no Rio, com a medalha de bronze. Aí o terceiro título pan-americano foi Lima, Peru. E aí a consagração, né? Que foi a medalha de ouro em Tóquio. É o ápice, aí, né? Aí é o ápice, aí começa a mudar o cenário, né? Você está citando as medalhas de ouro, né? Tem a Rebeca e tem a Bia, que elas ganharam. As duas ganharam ouro nas Olimpíadas. Tem o skate, que ganhou ouro na última Olimpíada. Então, a projeção que tem é diferenciada. Então, você pega aí, antes da Olimpíada, skate é praticado tudo quanto é lugar. Tem um skate aqui que já falei que eu vou levar ele para mim no último podcast. Eu vou ganhar esse daqui. Ele é praticado há muitos anos. Então, tava vendo o vovô, que é um skatista do Brasil, o Sandrinho, que é um outro skatista do Brasil. Os caras praticam há quase 40 anos. Só que era marginalizado. Fica lá no canto. A Fadinha, né, que é a primeira medalhista de ouro pelo Brasil. É prata, né? Ela foi prata, depois ela foi... Não, ela ganhou ouro no Mundial, né? No Mundial, isso. Ganhou larga no XLS, se eu não me engano, se eu estou errado o nome que é a maior competição. SLS. Então, assim, começa a projetar. Então, a gente fala... Eu sou professor de educação física hoje, eu falo assim, um esporte que eu não gosto de trabalhar é o futebol. Por conta de tudo que tem por trás. Eu lembro, no segundo ano, o Alaércio, que foi nosso professor de futebol, ele pediu pra gente fazer um trabalho sobre futebol. E na época, na revista Veja, saiu um encarte falando das escolinhas de futebol. Porque na época estavam em alta as escolinhas. Então tinha escolinha do Barcelona, escolinha do Milan, tudo em São Paulo. Então os caras já vinham pegar um menino de 10, 11 anos para levar para fora. Então assim, já faziam um pré-contrato ali para levar para fora porque tem muito dinheiro envolvido. É que na verdade, né, Serginho, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade na vida. Quando aconteceu os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, em 2016, eu acredito que isso era para ter um maior desenvolvimento esportivo, cultural do nosso país para o esporte, para o tema esporte. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Vamos só dar um exemplo, tá? E mais níveis ainda. Vamos só dar um exemplo nisso. A gente vê a natação dos Estados Unidos. Você fala assim, quantos medalhistas esse cara tem? Isso aqui são dados, tá? Quantas pessoas nós temos federadas hoje na Confederação Brasileira de Natação? No nosso país, nós temos 300 mil pessoas federadas, tá? Se você pegar os Estados Unidos, nós temos 3 milhões de federados. Ou seja, pro esporte tem uma análise de desenvolvimento do esporte, o SPLIS, que um dos pontos é massificação. Exatamente. Ou seja, se você tem mais pessoas, você vai conseguir tirar mais pessoas com qualidade. Processo natural. Sim. Você vai ter muito mais pessoas
praticando, muito mais pessoas tendo uma maior probabilidade de chegar no alto nível. Existem outros fatores que estão agregados a isso, mas outro fator é a questão financeira, a modalidade de ter dinheiro. E no nosso país, os projetos que se tem, você vai ter mais dinheiro se você tem resultado. Se a gente não tem resultados expressivos, a modalidade não vai ter dinheiro. Eles inverteram a chave, né? Você precisa mostrar para ganhar. Outro fator que eu acho que a gente precisa repensar, e aí talvez isso seja um pouquinho da linha com o qual eu tento trabalhar no dia a dia, e o Spliss coloca muito bem isso, que é o processo de desenvolvimento de treinadores. E eu vou te dar alguns dados do que eu estudei, tá? No meu doutorado, eu trabalhei com o desenvolvimento de formação de treinadores de goalball, específico para a modalidade. Mas todas as pessoas que eu estudei, eu peguei pessoas do continente todo, você vê que tem muitos treinadores que são treinadores de seleção brasileira, de seleção de outros países, que não têm capacitação para ser um treinador de seleção nacional, por exemplo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ainda é amador. E aí quando você pega um cara que tem um pouquinho um pensamento fora da curva, você vai ver que o cara vai ter grandes resultados. Ainda é aquela coisa, né? É o cara do bairro que gosta um pouco de esporte ou queria ser esportista lá atrás, se aposentou e tá com tempo disponível, então ele junta uma galerinha, coloca a bola debaixo do braço e começa a treinar a galera, né? Ainda tá muito amador, né? E o pensamento hoje, do que se pensa hoje em tática de jogo, tá completamente diferente do que estava lá atrás. Sim. Completamente diferente. Isso nós estamos falando em esportes coletivos. E que nós somos potência, hein? Se você pegar o vôlei brasileiro, potência. Às vezes é aquela situação da safra, né? Uma safra que não cresceu muito, mas a gente pegar o vôlei feminino hoje, potência mundial já há alguns anos. Eu lembro... Vôlei masculino. Eu tinha 15 anos, eu fazia catequese de crisma. Era dia dos pais. O Brasil tava jogando, o último ponto, Marcelo Negão, eu não saí de casa enquanto não acabou o jogo do Brasil, que era uma mega de uma seleção. Então até hoje vem... eu parei de acompanhar um pouco do esporte por causa do trabalho, muitas coisas. Então não dá tempo mais de você ficar assistindo todos os esportes que a gente gostaria de assistir, né? Sim. Então você tem hoje, eu tava vendo muito o Darlan e o Alan, que são irmãos. Família humilde. Não tem esse... Veio de baixo. É a base sendo formada. E em Jundiaí acontecia muito isso. E você falou que foi estagiário do Alan, no bate-papo que a gente estava tendo antes, né? Eu trabalhei com o Alan do handball. E a gente ia na escola buscar criança. O Pedro Oliveira, o Pedro Raimundo, que é na região da Vila Rio Branco, ia eu e o Alan bater na porta do SESI para fazer papelzinho, para entregar para a molecada, para chamar a molecada para vir treinar. E a gente pensando nisso, né? Desenvolvimento do esporte. Acho que a gente tem que ter o esporte na escola. Sim. Né? Quanto mais possibilidades motoras o aluno tiver, melhor será. Você criar repertório e daqui a pouco ele vai para uma especialização ali do esporte que ele quer. Mas olha só, se a gente pensar, quais são as duas primeiras modalidades que a gente tem que ter na escola esportiva? É atletismo e é handball. Envolve o quê? Os movimentos naturais do ser humano, correr, saltar e arremessar. Quais modalidades que nós não temos na escola? É o mínimo, né? Quantos professores dão aula de atletismo na educação física escolar? São poucos. Eu lembro que em 2003 eu trabalhei no estado e lá tinha o Davi, que era do handball. O Davi e o filho dele, que eu esqueci o nome do filho dele, que depois ele fez educação física também, Guilherme. Aí a Mirna, que era a esposa dele, ela tinha uma equipe de treinamento de handball. E essa galera da equipe dela, eu trouxe metade para vir jogar comigo aqui em Jundiaí, quando fui técnico em 2004 aqui em Jundiaí. Por quê? É a base. Então, eu falo isso, né, em muitos lugares. O maior problema do órgão público, e isso não é Jundiaí, não é São Paulo, não é Santos, ou você falar de qualquer outra cidade, qualquer outro estado, é do nível geral do Brasil. Coloca-se projetos públicos hoje e querem que amanhã eles estejam funcionando como se estivessem há 10 anos. Não tem o tempo de maturação. Então, no esporte, leva tempo. Você pegar... tá falando de jogos regionais, às vezes tem os jogos regionais, a gente tá com a criança começando a engatinhar, vão para regionais.
Vamos jogar um paulista, que dependendo da modalidade que você pega, é puxado. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo, maturacional, para que a criança que se desenvolva, se torne adolescente interessado, não perca a motivação esportiva e se torne um adulto que consiga competir, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Os Jogos Regionais é uma competição de base, né? Exatamente. É uma competição, não quer dizer que dali vai sair um atleta de alta performance. Muitas vezes não vai sair dali. Acho que ele é uma competição extremamente importante, que acabou se perdendo e agora está retomando, né? Uma competição importante porque acho que é dali que começa, principalmente os mais jovens começam a se destacar, depois vai para uma competição de um nível melhor, que é uns jogos abertos, e aí vai para as competições federadas. O que não pode é muitas vezes o treinador achar porque o moleque ganhou uns jogos regionais que ele virou o maior atleta do Brasil. Não é isso. Não é isso. Infelizmente é a carência que faz isso, né? A gente é muito carente de revelar alguém, né? Então, a cada dia que passa, tem menos crianças brincando nas ruas, por questão de segurança, questão de trânsito, questão de morar em condomínio. Tem menos crianças brincando na rua, com possibilidade que um olheiro passe e fala, deixa eu puxar a criança aqui. Ela conheceu o centro esportivo, porque eu, quando era criança, eu fui com 12 anos no bolão para ver como tinha aula. Peguei minha bicicleta, fui lá no bolão, sozinho. Minha mãe ficou sabendo quando eu estava voltando. Hoje, você não deixa uma criança de 12 anos sair da casa dela e ir até o bolão para descobrir o que tem no bolão. Então, o tempo é o outro, né? A gente falou, né? Exatamente. O que a gente não pode também acho que tudo isso que a gente viveu enquanto adolescente, né? Uhum. Que a gente tinha muitas oportunidades motoras que não se tem mais hoje. E claro, tem vários fatores agregados ali, questão, né, social, violência, entre outras coisas, faz parte. Mas se a gente pensar, o que acontece também é muitas vezes o professor, quando o aluno vai para a escolinha de esportes, começar a achar que aquele garoto, ele é bom nessa posição. E aí começa só a trabalhar ele nessa posição. Específico. Vamos pensar enquanto pedagogos do esporte, né? Que é a gente pensar que isso aí é um processo, ele definir uma posição que ele vai. Sim. Que num primeiro momento ele tem que passar. Se a gente não tem tanto repertório motor assim, o que a gente pode fazer para dar repertório? É colocar ele para jogar em todas as posições. E quanto mais lugares ele ficar, melhor o repertório dele. São novas oportunidades, novos espaços. O quanto que ele tem que pensar em todas essas mudanças que está acontecendo. Hoje ele vai treinar aqui, amanhã ele vai treinar ali, depois ele vai treinar lá. Olha o quanto de repertório que nós estamos dando, ações diferentes, tomada de decisão diferente. Sim. A gente vai criando isso e aí ele vai se desenvolvendo motoramente. Aonde? Dentro de uma modalidade, que muitas vezes é a única oportunidade que a pessoa tem. Exatamente. E também, obviamente, né, que a gente gostaria sempre que esse repertório viesse de outras ações, né, do brincar na rua, que acabou se perdendo aí, né? Mas, se a gente não tem isso, qual é a outra possibilidade? Que ele possa vivenciar mais os esportes. Então, às vezes, o critério de você só trabalhar na escolinha de esportes uma modalidade, talvez tenha que ser melhor refletido. No sentido do quê? Que você pode criar outras estratégias. Eu tenho uma escolinha de futsal. Beleza. Nós vamos jogar futsal? Lógico que vamos. Mas quais outras estratégias que eu posso ter para melhorar o repertório dele? Então, será que com um aquecimento eu não posso criar diversas ações que envolvem atletismo? Poliesportivo, né? A gente vai criando estratégias e mudando isso. E aí você vai dando novas possibilidades para ele, mas nós não deixamos de trabalhar o futsal. Nós vamos trabalhar o futsal. Mas em alguns momentos eu estou dando outras oportunidades. A criança, ela só não vai fazer algo se você não oportunizar para ela. Se você der a possibilidade que ela aprenda algo, ela vai fazer. Vai, com certeza. Então, isso não só no esporte, em qualquer área, né? Às vezes tem muito isso no tecnicismo, né? Então, é um movimento técnico específico para tal modalidade. Então, eu preciso de um cara que faça isso. Aí você pega o mais espertinho, um cara que já tem um pouco de habilidade, você puxa ele para aquela lá para resolver o seu problema. Mas você matou o menino de evoluir e com isso também evoluir até a equipe dele, né? São abordagens de ensino que a gente tenta hoje mostrar para o aluno. A gente não pode dizer que uma abordagem tecnicista é uma abordagem errônea. Não, a gente não pode dizer isso. Não existe errado. Porque, vamos pensar, né? Qual a modalidade nossa que mais resultado traz? Quantos anos está aí trazendo medalha? Judô.
se pegar as artes marciais, são extremamente tecnicistas, né? Mas é necessário. Mas aí, quando eu falei do tecnicismo, é você não colocar ele na base. Desde o comecinho. Então, do plural você precisa deixar, né? Mas aí a gente criar outras estratégias, né? Que também vão contribuir para essa abordagem metodológica. Acho que aí é legal. De vez em quando, não quer dizer que porque eu estou fazendo uma atividade tecnicista, que eu sou um professor tecnicista. Não. Se eu estou fazendo uma abordagem que talvez eu queira melhorar alguma coisinha. Tá tudo certo. A gente da educação física escolar, né? A gente brinca muito com estafeta. Fala assim, putz, os caras estão dando estafeta e não tem mais nada que dar, né? Porque eu falo que é o jogo de fofoqueiro, que vai e volta, só eu levo e traz, né? Leva a bola, volta com alguma coisa. Então a gente brinca muito com isso, né? Mas é um recurso muito importante, porque você ensina muita coisa ali na estafeta, só que não pode dar estafeta o ano inteiro. Exato. Então acho que o repertório, tanto nosso, professor, dos técnicos, ele tem que ser mais amplo para oportunizar uma gama variada de ações para a criança. Então, eu lembro muito, quando eu comecei a faculdade, tinha os congressos de educação física lá na ESEF, você pegava o livro de futebol, 1001 movimentos para futebol de salão. Cara, era 250, porque era 250 de cada um tipo. Era 250 para a direita, 250 para a esquerda, 250 para frente, 250 para trás. Então, os caras ganhavam dinheiro assim, né? Vamos falar um pouco do goalball, que acho que é o que tá batendo mais dentro do seu coração hoje, né? Sim. Você tá prestes a ir para Paris. Tem uma professora nossa, que é a Rita, que ela vai estar voltando de Paris, né? Vocês não vão se encontrar lá. Você deu um cenário de como você começou no goalball, né? Como que é o treinamento do goalball? Porque é uma modalidade pouco conhecida. Eu lembro que no comecinho de junho nós trabalhamos com a Special Olympics, em parceria com a Special, que tem a Teresa Leitão, que foi nossa professora também, que tem uma ação da Prefeitura de Jundiaí, junto à Special, que ela oportuniza que as crianças vivenciem modalidades diferentes, né? Aí nós fomos no mundo das crianças, e eu estava justamente no goalball. Aí eu tive que buscar um pouco do histórico, de como que era, para poder passar com as crianças, porque era uma vivência, era um dia só. Mas como que é, assim, o dia a dia do treinamento de vocês lá? Primeiro, as pessoas entenderem o que é a modalidade. Sim, né? Claro. Dentro dos esportes paralímpicos, vamos entender o que é Jogos Paralímpicos, o que é Special Olympics. A Special Olympics é uma entidade de âmbito mundial que trabalha o esporte para pessoas com deficiência intelectual. Então, tem que ter deficiência intelectual para participar. Os Jogos Paralímpicos e na Special Olympics você tem nível de habilidade. Então, dá oportunidade para todos, do menos habilidoso ao mais habilidoso. Sim. Então, todos têm. Jogos Paralímpicos é diferente. É o mesmo critério, o mesmo padrão de uma Olimpíada. Ou seja, vai quem tem a máxima performance possível, tá? Então, dentro dos esportes criados para pessoas com deficiência, o goalball é o único, todos sofreram adaptação. O goalball é o único esporte criado para pessoa com deficiência. Então, joga-se numa quadra de vôlei, são 3 contra 3 e arremessa-se uma bola de 1,250 kg. Caramba. É pesada na mão. Essa bola é produzida na Alemanha e ela custa hoje no Brasil R$ 1.700, mais ou menos. Uma bola. Uma bola. E não dá para jogar com uma só, porque pra você treinar, você precisa ter Precisa de algumas. Então, as instituições sofrem um pouquinho. Hoje, a confederação disponibiliza para todo mundo aí gratuitamente bolas de goalball. Ah, que legal. Coisa que antigamente, há 10, 12 anos atrás, a gente sonhava em ter uma bola. Hoje não, hoje a confederação disponibiliza para todo mundo. Justamente por quê? Porque a modalidade passou a ganhar títulos. Passou a ganhar títulos, passa a ter mais recursos, você consegue trazer muito mais coisas para cá. Mas a confederação disponibiliza para quem trabalha com o goalball, ou no caso, eu sou professor de educação física, quero desenvolver na minha escola. Não, para treinadores. Entidades que têm a modalidade. Todas as entidades do Brasil que tem. Então, todo campeonato regional que tem, as entidades levam pelo menos uma bola para casa. E aí, a gente trabalha aqui no PEAMA. Eu tenho um projeto de iniciação da modalidade. Essa iniciação é trabalhar com crianças, jovens, adultos, pessoas que têm mais de 60 anos. A ideia é iniciação esportiva, que ela pode ser iniciação juvenil, como pode ser iniciação tardia, tanto faz. É um projeto da modalidade. Então, todo mundo que vai lá vai jogar goalball. Então, tudo isso acontece quando? Às terças-feiras. Mas,
no dia a dia eu estou o quê? Com a seleção brasileira, que é a nata do goalball nacional, a nata do goalball mundial. Que hoje nós temos 6 atletas que vão estar em Paris. Ali é alta performance esportiva. Ou seja, no dia a dia nós treinamos de 4, 5 horas por dia. Então são mais ou menos 1h30 de manhã, 1h30, 2 horas com bola. Aí tem a recuperação, aí tem outro treino com bola, tem a musculação, depois tem o recover, o regenerativo. Então, todo dia são sessões de treino de 1h30, 2 horas. Cara, eu nunca tinha feito recover. É delicioso, cara. É uma delícia recover. Você se estupia tudo treinando, jogando, correndo, pedalando, que eu mais gosto. Você senta lá no recover, cara, você sai outra pessoa. É uma delícia. Então, a primeira vez que eu fui na fisioterapia do amigo meu, que é o Casão, aí eu fiz a sessão de fisioterapia porque eu lesionei o tornozelo e depois, por compensar muito, foi pro joelho, do joelho esquerdo. Aí a primeira sessão que eu fiz com ele lá, que tava acabado, cara. Fazia tempo que eu não fazia muita atividade. Ele falou, senta aqui agora, vai colocar a bota. Pô, cara, falei, cara, deixa só aqui, não precisa levar pra outro lugar, não. Que é uma delícia. E hoje a fisioterapia tem muitos mecanismos, né, cara? Sim. Hoje tem muita coisa que ajuda aí na recuperação. De ver mesmo até a Rebeca agora comentando, né? Pô, a fisioterapia, a parte médica me auxilia muito para poder recuperar para a próxima competição. Então a gente vê o quanto que hoje é fundamental você ter uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar com esporte de alta performance. E é uma evolução dos profissionais. Porque na nossa época era educação física para um lado e fisioterapia para o outro. Existia até rincha entre as pessoas, né? Hoje não, hoje trabalha-se muito em paralelo. Então o físio vai lá, faz a parte de recuperação, faz o fortalecimento específico e depois entra o professor de educação física para fazer o global, fazer tudo que você precisa para a modalidade e todo mundo avança, né? Pra você ter noção comigo, né? Eu como treinador, o head coach, eu tenho uma auxiliar técnica, a Lu, eu tenho um analista de desempenho, o preparador físico, Luiz Felipe. Somos só nós dois de homem na comissão. Aí eu tenho a Mônica, que é fisioterapeuta, temos a Vivi, nutricionista, e são 5. Tem as 2 psicólogas, as meninas psicólogas, 7. Temos 7 pessoas que estão agregadas à equipe. Além de coordenador, né? Da pessoal que fica mais na administração, coordenador. Parte administrativa. Nutricionista tem também? Temos a nutricionista, que é a Vivi, que eu falei. A Vivi, tá. Então, é um grupo. Tem o fisiologista, o Alexandre, o professor Alexandre, que é professor da Federal da Paraíba. O cara é uma máquina de pensar. Esses caras são importantes na equipe. São extremamente importantes. Então, a gente entender que hoje, no esporte, se você tem uma equipe multidisciplinar junto com você, te dá muito suporte. Dá muito suporte. E é aquela coisa, né, que eu vi falando, a questão dos elos. Então, assim, um elo, educação física. Um elo, físio. Um elo, nutrição. O fisiologista. Então, são vários elos que são ligados que vão formando uma corrente. E tudo em pró de ganhar um campeonato, no seu caso agora, de ganhar a Paralimpíada, né? Paralimpíada. Estamos em vias de, né? Eu sei, a gente conversou, faz um tempinho que a gente estava conversando já para a gente conseguir essa data dessa agenda. Como que funciona a fase de treinamento de vocês? Você fica estabelecido em São Paulo mesmo? Eu sei que você treinou em Goiânia. Não, Goiânia foi um regional lá. Foi regional, foi só jogar. Aí que eu vi a equipe lá em Goiânia, acho que fosse a fase de treinamento lá. Então vocês ficam alojados em São Paulo. Na verdade é assim, o Brasil tem desde 2016 o centro de treinamento paralímpico, que é um dos maiores centros de treinamento do mundo. Tudo que você imaginar por esporte paralímpico de alta performance tem ali dentro. Uma equipe de ciência esportiva muito forte, vários departamentos. Eles têm em São Paulo? Tudo em São Paulo. Em que região que ele é? Fica... Sabe quando a gente vai pra Baixada Santista? Sim. A gente pega Imigrantes. Sim. Tem a Expo São Paulo. Ah, tá, já sei. Fica bem ao lado da Expo São Paulo. Já sei. Ali é um dos maiores centros de treinamento do mundo. Tudo que você imaginar pro esporte ali tem. Então a gente treina lá. Toda a fase de treinamento é lá. Desde 2016. Como que funciona por uma seleção? Todos os atletas têm os seus clubes com o qual representam e
a gente se reúne nas fases de treinamento de seleção. As fases duram de 7 a 10 dias do mês. Então todo mundo se reúne, se concentra. Lá dentro do CT a gente tem um hotel que faz alimentação, dorme, faz tudo lá. E aí faz os treinos diários. Então faz uma programação semanal, né, a diária, durante a fase de treinamento. Uhum. Então envolve tudo que você pensar pro esporte de alto rendimento. Obviamente que a gente não pode esquecer. Qual que é o carro-chefe? É a quadra. É quadra. O atleta tem que estar na quadra, mas toda vez que a gente chega, então, a gente vai fazer a avaliação. O primeiro dia é sempre destinado, o primeiro período, né? Primeira sessão de treino é destinada para avaliação. Então lá eles fazem o DEXA para avaliação da composição corporal. Eles fazem isocinético para ver se não tem desvio muscular. A gente faz salto para ver desenvolvimento de potência. A gente faz avaliação da composição corporal para as nutricionistas. Elas utilizam também o DEXA, né? Hoje é o carro-chefe para a gente. O que mais? São esses. Aí começa a semana. Então, o primeiro dia tem avaliação e aí a gente planeja a semana já anteriormente. A equipe que vai com você são 6 atletas. Mas quantas pessoas tem treinando no total? Que compõe, né? A equipe adulta, adulta que é a sua equipe, né? Pro começo do ano a gente tinha 12 meninas. Mas aí você vai selecionando, né? Você sabe quem vai ficando. Uhum. Só que dentro do esporte paralímpico existe um outro fator que pode descredenciar uma atleta, que é a classificação esportiva. O que é isso? Todo atleta ele é classificado conforme o seu nível de deficiência. Aí, algumas atletas não têm a classificação internacional, que é feito numa competição internacional. E ano paralímpico são bem poucas as competições que fazem a classificação. Então nós tivemos uma atleta que estava super bem, por exemplo, que não conseguiu porque não tinha classificação, que era uma das que tinha chance. As outras, tinham algumas que, como eu estava começando o trabalho com elas, que a gente sabia que para uma Paralimpíada precisa um pouco mais de bagagem, né? Então essas também já foram sendo selecionadas. E aí ficou o grupo de 8 meninas, até 3 fases atrás. E aí nós selecionamos realmente as 6 que vão para Paris. Fica o time titular e o time reserva, vamos dizer assim, né? Três que vão começar jogando e 3 e a dinâmica do jogo. Eu conheço um pouco do goalball, porque eu fui estudar um pouquinho pra gente fazer essa vivência com o pessoal da Special Olympics, mas muita gente que tá vendo a gente não vai saber como funciona o jogo. Você já falou que tem a quadra, que é uma quadra de vôlei e tal, mas assim, o arremesso, porque são todas pessoas vendadas, né? Uhum. Como que funciona essa questão? O jogo, por ser um esporte para cegos, a tendência é o quê? Que a bola esteja o máximo possível em contato com o solo. Porque a bola emite som, né? Até porque ela é pesada pra caramba. Mas hoje, o que faz o gol hoje são as bolas aéreas, que tem fase aérea. A bola no chão hoje dificilmente passa. Uhum. Então, o que a gente trabalha, né? O arremesso é feito com a mão e a bola tem que bater em alguns espaços específicos para ser válido o gol. E se o conceito básico, como você vai falar assim pro cara, você tem que bater em tal ponto da quadra. A quadra tem 9 metros, como tal ponto? Então nós dividimos a quadra em 6 pontos e aí a gente numera de 1 a 6, pensando da direita para a esquerda. E aí você fala pro atleta, eu quero uma bola que vai sair da 1 para 6. Ele sabe que 1 para 6 é uma bola, origem 1 é o primeiro cantinho aqui e o alvo é a 6. Então a 1 é a origem e o alvo é a 6. Então ele sabe que é uma bola paralela. Se eu pedir uma bola de 2 para 2, ele sabe que é saindo da 2 e chegando na 2. É uma bola na diagonal. Uhum. E isso aí, o que acontece? O cego, ele não tem a imagem, mas ele tem um mapa cognitivo do espaço. Então ele formula esse mapa cognitivo e aí ele vai gerando as bolas aonde eu quero. No entanto, no desenvolvimento do jogo, o treinador não fala nada. Ele não pode falar. Ele só quando a bola tá rolando, não pode falar nada. Só tem uma bola deu out, por exemplo, saiu. Aí eu posso passar alguma informação. Então a informação é essa: 1 para 6, 5 para 2. Então eu passo rapidamente, porque ele vai dar o play para começar. A regra é toda em inglês, entendeu? Porque vamos pensar, né? Nós estamos falando de handball. Se o árbitro levantar a mão no handball, o que é? Falta, beleza. Ele vai saber se é uma falta direta, tiro livre, o que vai ser, não vai? Conforme a movimentação.
um jogo para cegos, se como, qualquer né? gesto. Então, para universalizar, é tudo em inglês. Cara, é bacana porque assim, você tá dando acessibilidade para que todos que estão envolvidos no jogo consigam jogar da mesma maneira. Então, você tava falando do tempo que o técnico fala. Eu tava pensando em fazer uma ligação com o judô. Então, durante eles estão lutando, preparando os golpes ali, o técnico tá na dele. Entre o Matei e o outra palavra, esqueci, o Tgati. Hajime. Entre o Matei e o Hajime, o técnico se esguela para ele tentar passar informação. Aí passa, deu o Matei. Acho que é importante. E a torcida? Como funciona? Na dinâmica do jogo tem que ficar todo mundo em silêncio. Aí quando sai o gol, vai comemorar o gol, aí o árbitro solicita, ele fala um quiet please, silêncio por favor, e aí a galera respeita e aí começa o jogo de novo. Aí já é mais puxado pro tênis, né? Que a hora que tá dentro do lance em si, ó, silêncio, só tem o... No Rio 2016, cara, eu acho que dificilmente a gente vai ver isso, né? Dificilmente. No Rio a gente tinha nas partidas em torno de 9, 10 mil pessoas assistindo goalball. Era lindo, cara, era lindo de ver. E aí no começo a galera não tava entendendo que precisava ficar em silêncio. Então o árbitro falava quiet please e a galera falando, né? Toca que please o quê? Toca o play. E aí, quando começou a entender, que o povo começou a entender, um já fazia pro outro. Você já via que a galera, opa, todo mundo tá entendendo. E aí fizeram alguns painéis, algumas placas que tinha um sinalzinho de silêncio assim. Então, quando saía o gol, eles viravam o painel para bater palma, tinha palmas. Que da hora. E quando o árbitro dava quiet please, eles viravam o painel e tinha a mãozinha de silêncio, então todo mundo ficava em silêncio. Então, é um processo educacional. Exato. Porque assim, a gente que é do lado quente do mundo, né, tá aqui, não estamos na Europa, que é um pessoal mais frio e tal, a gente tá do lado quente e caliente do mundo, a gente quer ver, que a gente quer se envolver, a gente quer gritar dentro do jogo, tal. Até porque o carro-chefe do país é o futebol, tem muita gritaria, muito falatório, canto o tempo todo. E existe um processo de educação. Eu lembro uma vez, eu acho que era o Fernando Miligene, ele foi jogar Roland Garros aqui em Jundiaí, no Brasil, em São Paulo, acho que era no Vila Lobos. Cara, a torcida não parava. Ele falou assim, era descomunal, porque no tênis tem a parte de você ficar em silêncio, igual você estava explicando agora. Mas aqui no Brasil, cara, a torcida cantou o tempo todo. Ele falou que era outra coisa. Hoje eu falei Roland Garros, mas não era Roland Garros. É o... Acho que é Copa Davis, Copa né? Davis. A Copa Davis é por equipes, então tem um pouco mais de flexibilidade por conta da dinâmica das coisas, né? Mas é legal. Eu acho que é importante esse processo de educação. Você entender como funciona o esporte e você respeitar quem está dentro da quadra também, né? Porque eu acabei não perguntando, a bola tem guiso também ou não? Tem guiso. Tem 3 guizos dentro. Então eles ouvem... Aí ela emite o som e aí eles se orientam também pelo barulho da bola. Eu vi uma das partes do seu treinamento que as pessoas, quando elas vão arremessar, elas vão batendo na trave, que é para achar o local de arremesso, ou se vocês combinam o local já antes, se 1-6, 2-2, aí a pessoa se desloca para esse local, é isso? É porque aí é mais um ponto de referência, né? Para ele poder se orientar espacialmente dentro da quadra. Então utilizamos-se muito da trave mesmo como ponto de referência. Obviamente que a gente está trabalhando no alto nível, né? Então, pro alto nível, eles já têm noção de todo aquele espaço. Mas quando você está na escolinha, na iniciação, isso faz muita diferença. Cara, assim, eu trabalhei no esporte em 2004. Eu era no esporte, não, já estava na educação. Foi 2006 isso, já estava na educação. O Everton, que trabalhou no atletismo, não era do esporte, era com o Everton essa situação. Ele era 2004. Nós fomos fazer uma vivência com o Peama. Eu acho que até você estava nessa época no Peama, mas você não estava junto no dia da vivência. Era a Romilda e o César. E nós saímos do bolão, nós fomos no Parque da Uva lá atrás, porque nós fomos com as bicicletas Tandy. 2 lugares. A pessoa da frente sem venda, sem nada, e a pessoa de trás com venda. Tinha o Everton, que ele trabalhava com a gente, ele trabalhava no atletismo. Cara, eu achei que ele fosse cair da bicicleta. Eu e mais um outro professor que eu não lembro quem estava comigo, e o Everton estava na bicicleta da frente.
mas ele estava totalmente desequilibrado na bicicleta, porque perde o sensorial, né? Você perde a referência de onde que você está. Esse trabalho de localização espacial que você tem se é obrigado a fazer, não tem como você não fazer. Você tem que fazer, ensinar para a pessoa que vai jogar, né? O homem, a mulher que vai jogar com você. Ó, nós estamos em tal lugar e aqui tem tantos metros, passos. Aí é um trabalho grande, né? Que é puxado também, né? Porque não é fácil, não. É o dia a dia. Sempre costumo falar. Isso aí é o dia a dia. E aí isso fica bem claro, bem evidente, né? Nós já estávamos falando de repertório motor lá no começo, né? Atletas com deficiência visual que tiveram possibilidades motoras são completamente diferentes daqueles atletas que só jogaram goalball. Motoramente, isso fica muito visível na modalidade. Se você ver um moleque, hoje tem muito, né? Moleque só joga goalball, não tem outras oportunidades. A hora que você vai ver a dinâmica dele correr dentro de quadra, orientação espaço dentro de quadra, é outra. Se você pegar atletas do futebol de cegos, a orientação de mobilidade deles é fora do comum, cara. É impressionante de se ver. Tem o time brasileiro de futebol de cegos. Assim, se a gente juntar a minha galera que a gente era... Eu falo que era molecada da rua pra jogar contra ele, a gente perde de lavada, porque... E a outra mudada que é muito legal, né? Que a referência é o técnico que vai bater atrás. O chamador que chama. Chamador, né? Que vai bater atrás da trave, né? Então, é a particularidade do esporte, né? Na verdade, ele tem algumas pessoas que podem conversar com os atletas. Então, na área de orientação, quem conversa, na área de defesa, quem conversa é o goleiro, no meio do campo é o treinador e na área de ataque é o chamador, que vai lhe dar orientação. Onde fazer o gol. E o Brasil vem muito forte. Vem muito forte para ser medalhista, conquistar mais uma medalha paralímpica. É assim, se você pegar o esporte paralímpico comparado com o esporte olímpico, o nível do Brasil é muito diferente. O paralímpico ele tem um potencial gigantesco no Brasil. Então, mas é porque, Serginho, isso são dúvidas que as pessoas sempre perguntam, né? Por que a gente ganha mais medalha na Paralimpíada? Isso é legal. É porque nós temos muito mais oportunidades de ganhar medalha. Vamos pensar agora, nós tivemos uma prova ontem dos 100 metros rasos, né? Sim. Quantos campeões olímpicos nós tivemos? Só um, dois, né? Porque era o masculino e feminino. Masculino e feminino, 2. E realmente eles são os mais rápidos, né, do mundo hoje. No Paralímpico, você vai ter os 100 metros pro cadeirante, pro andante, pro cego, pro cara que não tem uma perna, pro cara que não tem as duas pernas. Ou seja, você tem muito mais oportunidades de medalha. Então, por isso que acaba conquistando muito mais medalhas. Só que um lado importante a gente destacar, né? Eu acho que isso ainda vai acontecer. Uma valorização da Paralimpíada quanto a uma valorização de uma Olimpíada. Eu acho que isso é um processo. Tá? Vamos dar por exemplo. Quantas pessoas sabem que na cidade tem um treinador que é campeão paralímpico? Cara, são poucas. E vou falar mais. São poucas ligadas à nossa área. Porque assim, no dia a dia, se a gente sair do estúdio aqui e a gente for dar uma volta, se for dar uma volta com você, poucas pessoas vão te reconhecer. Exato. Mas se a gente for no nosso nicho de educação física, tem professores nossos de educação física que trabalham com esporte, porque aí tem que separar o pessoal que trabalha na escola, tem o pessoal que trabalha na academia, o personal que trabalha só em estádio ou pista de atletismo. Mas quem trabalha com esporte, muitas vezes não sabe. Por que eu estou falando isso? Porque é a mesma relação Olimpíada e Paralimpíada. Quantas pessoas da cidade sabem que existe uma professora que está na Olimpíada? Esse ano aqui deram um destaque maior para ela, mas são poucas também. Mas ainda se tem muito mais... Tem mais visibilidade, claro. Visibilidade. A Rita palestra. É super conhecida. E o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas entendem que você ter uma medalha olímpica é muito mais valorizado do que você ter uma medalha paralímpica. E a gente tem que quebrar esse paradigma. Nós temos que entender que ambos envolvem os melhores atletas do mundo. Sim. Não importa se eu sou uma pessoa normal ou se eu sou uma pessoa com deficiência. Que ambas são as competições mais importantes do mundo para o esporte. O esporte, E as pessoas não conseguem entender, não conseguem ver.
Eu ganhei uma medalha olímpica, eu ganhei uma medalha paralímpica. O peso é o mesmo. É igual, a medalha é a mesma. A gente precisava que o mundo entendesse isso. Eu acho que isso é um processo. Eu acho que a partir do Rio, acho que o Rio foi muito legal. Porque a gente começou a ter muito mais valorização da Paralimpíada. Pode ver que hoje a gente tem muito mais mídia voltada aí para o esporte paralímpico. Então o Rio, para nós aqui no Brasil, foi muito importante. Foi a barreira rompida. Mas mesmo assim, ainda a gente tem... Pode ter certeza, ó. Pode ter certeza disso. Quantas pessoas aqui que estão envolvidas com a política sabem que existe pessoas do esporte que estão representando o Brasil internacionalmente numa Olimpíada e numa Paralimpíada? Não são poucas pessoas, cara. Mas você está falando da questão das duas Olimpíadas, né? A Olimpíadas e a Paralimpíadas. Eu estou fazendo um paralelo dentro da minha cabeça com a questão homem e mulher. Esta Olimpíada que está vigente lá em Paris é a primeira em equidade. Uhum. Então, assim, se a gente colocar há 100 anos atrás, as mulheres nem participavam. Acho que foi 26 o primeiro lugar, que era Antuérpia, que era 20, nem mulher tinha. Eu não vou lembrar o nome da mulher agora, da atleta. Ela foi a primeira mulher a participar dos Jogos, junto com a delegação. Ela ficou alojada fora e ela não tinha nenhum uniforme, ela era do atletismo. Uhum. Então, assim, vamos colocar aí um lapso de tempo de quase 100 anos. Então, é o que a gente está falando lá, você está falando lá atrás também, é o processo maturacional. Então, Olimpíadas de 16 é muito recente para um processo que a gente precisa que evolua muito. Acho que já evoluiu muito. Sim. Eu acho que até pela quantidade de medalhas que vem, porque existe a comparação. Eu lembro há 4 anos atrás, muitos amigos perguntam, como é que está acontecendo? Por que ganha? Toda hora sai medalha, Por quê? Tem as classes. Então, você vai para o atletismo, tem B1, B2, C1, C2. Então, a mesma prova, às vezes, você tem 4 classes diferentes. Que são 4 possibilidades. Então, né? mas aí, ó, é outro ponto que a gente também precisa refletir, né? Aí as pessoas falam, mas ele é deficiente, deve ser muito mais fácil. Aí que está o erro também. Hoje, um atleta, quando a gente fala em Paralimpíada, nós estamos falando de atletas que têm como característica a deficiência. Sim. São pessoas que treinam diariamente. Sim. Só para você pensar, hoje existem atletas paralímpicos que têm tempos no atletismo mais rápido do que atletas olímpicos, entendeu? Então é essa outra chavinha que a gente precisa ver, que as pessoas ainda olham o quê? Olham a deficiência. Sim. E não o potencial daquele cara que está fazendo 100 metros. Tinha aquele cara que é bem amputado, que deu o maior problema com ele, com questão dele lá de família, essas coisas lá. Ele tinha índice olímpico. Acho que é Pretório, se eu não me engano. O Petrúcio. Não, o Petrúcio tem índices olímpicos, mas ele não vai para uma Olimpíada. Sim. A gente viu agora a menina no tênis de mesa jogando. E dando show. Cara, eu parei tudo que eu tava fazendo para assistir o jogo. Porque, assim, é uma coisa muito diferente. E é um alcance gigantesco. Você colocar uma pessoa, no caso dela, amputada, ela faz tudo só com uma mão, segura a bolinha, segura a raquete, joga, saca, recepciona e joga muito, cara. Joga muito ainda. E ela vai participar da Paralimpíadas, né? Isso que é bacana, ela vai participar das duas, que é uma experiência gigantesca, né? Ela foi medalhista paralímpica em Tóquio, né? Acho que foi finalista em Tóquio, da final. E agora acho que foi um marco pro esporte paralímpico brasileiro. Ela estar participando da Olimpíada. É a quebra de barreiras, né? Então, a gente tem que criar políticas públicas que a gente transpasse esses entraves. Então, possibilidades de acesso, locais com fácil acesso de chegar, de você colocar uma cadeira de roda, de você entrar num ginásio, você ir treinar. Então, assim, precisa disso. Então, a gente tem que evoluir muitas coisas ainda, né? Tá meio capenga. Traz muita medalha, mas o tanto de suor que tem para trazer essa medalha eu acho que essa é a nossa maior briga hoje. As pessoas entenderem que o esporte paralímpico brasileiro é muito forte, que vai estar entre os 10 potências do mundo mais uma vez.
no quadro geral de medalhas. Mas acho que a maior batalha nossa são as pessoas entenderem que uma medalha paralímpica tem o mesmo peso de uma medalha olímpica. Sim. As pessoas entenderem isso. Porque todos estão lutando com iguais. Todos que estão ali, eles vão lutar com os iguais. Então, na Olimpíada, são pessoas que não têm deficiência que vão jogar competir com pessoas que não têm deficiência. Na Paralimpíada, eles vão jogar com pessoas com deficiência contra pessoas com deficiência. E tem as classes, aí você já explicou um pouquinho das classes, então isso equaliza todo o processo, né? Não fica, não tem desnível entre as categorias, né? Cada um joga com seus iguais. Você tá viajando, conseguindo um tempinho na agenda, quer deixar uma mensagem pra galera que vai ficar aqui em Jundiaí, chamar pra torcer, porque é importante. Não, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas possam acompanhar a Paralimpíada, né? Acho que a gente vai ter bastante visibilidade aí. Acho que são vários canais que vão estar transmitindo os Jogos Paralímpicos. Que é uma coisa legal também. Não existe mais diminuição de canais, né? Existe um pouco perde um pouco de mídia. Sim, mas foi muito legal. Eu falo que em Tóquio, depois que nós ganhamos a medalha de ouro, nós entramos no programa da Fátima Bernardes. Nós ficamos 7 minutos no programa da Fátima Bernardes. Legal pra caramba. Então, você olha isso e fala, caramba, bicho, 7 minutos numa Globo às 11 horas da manhã. É demais, né? E horário caro, viu? Então são coisas que você fala, ficou marcado, essa ficou marcada. Então, mas que as pessoas possam acompanhar os Jogos Paralímpicos, que assistam e vejam os potenciais paralímpicos brasileiros. Nós temos muito atleta bom, muito talento, muitas pessoas talentosas que estão ali trabalhando. A gente vê profissionais altamente qualificados dentro do cenário do movimento paralímpico, altamente qualificado. E atletas que só querem cada vez mais mostrar os seus potenciais, mostrar o quanto é capaz. Então isso que é o mais legal. Do resto é um prazer. É um prazer estar indo para mais uma Paralimpíada, né, Serginho? É a minha 4ª. Fui medalhista 3 vezes com os meninos e agora é hora de um novo momento, de estar com as mulheres. Acho que está sendo muito gostoso estar com elas. São meninas extremamente talentosas, meninas que estão a fim de ganhar a primeira medalha ali. E vamos que vamos. Agora, daqui pra frente, a Deus pertence. Depois que o árbitro apita, todo mundo é igual dentro da quadra, né? Não tem... É isso aí. O jogo é jogado, né? Então, assim, primeiro agradecer você de ter concedido um tempo na sua agenda pra gente bater esse papo, né? Nós nos formamos juntos, criamos carreira totalmente diferente. Eu lembro, acho que eu nunca falei isso pra você. Na nossa formatura eu era da comissão. E eu comecei de manhã por conta de conversar com a galera. Precisava resolver muita coisa com a Cristina, que era da faculdade, com o pessoal da faculdade, por conta da gente organizar como seriam os ritos da formatura, né? Naquele momento eu fiquei sabendo que que eles davam um prêmio pro atleta, o aluno revelação. E você ganhou esse prêmio, né? Foi. Eu lembro quando a Cris me falou vai ser o Alessandro e tal, que ela contou só pro pessoal da comissão, vai ser o Alessandro, por conta de você já tava no PEAMA, tudo. E eu acho que foi muito bem representado. Então, assim, você fez jus ao prêmio que você recebeu há 25 anos atrás. Hoje, devolvendo tudo pro Brasil, em forma de treinamento, em forma de amor ao esporte, que é legal pra caramba, né? Nada é por acaso, né? Exato. Voltando às janelas de oportunidades, né? Salve, Forte! É isso aí. Salve, Valbino! É assim, boa sorte, meu amigo. Desejo o melhor pra você lá em Paris. Curta o momento, vivencie, experimente tudo que seja, que te ofereçam lá, né? Porque é um momento único. Apesar de você já estar na 4ª, mas é uma experiência nova, uma experiência única, né? Com um grupo diferente, que você acabou de falar, né? Então, sucesso, boa sorte. E depois quero tirar uma foto com você com a medalha. Legal, se Deus quiser, vamos fazer um novo podcast. Sim, vamos sim. Com a medalha. Vamos sim. Mas é um prazer, obrigado por estar aqui. E as pessoas que amam a educação física, né? Como nós amamos, sim, né? Que levem a sério a nossa profissão, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Nós temos uma profissão que é muito forte hoje, né? A educação física é uma área da saúde, né? E a gente gosta de ver pessoas que realmente honrem a nossa profissão, né? Ninguém quer ver um mau profissional. Não. A gente só quer ver bons profissionais. E quando a gente vê que pessoas que estiveram conosco, né? A nossa turma foi muito forte, muitas pessoas atuam hoje muito bem
na carreira. Mas eu trabalho com a formação hoje, né? Então, quando a gente vê que a gente tem alunos que estão se destacando, você fala, pô, eu cumpri minha missão. Eu acho que isso é o Sabe o que é mais gostoso, cara? Só antes da gente encerrar aqui, eu abri uma academia 3 minutos de casa. Agora não tem nem desculpa mais pra ir na academia, né? Da porta da minha casa, da porta da academia, são 3 minutos a pé. Aí, primeiro dia que eu fui pra academia, fui ver como que é lá, perguntei pro menino como funcionava, tal. O aluno é bem mais novo que eu. Aí ele começou a me explicar o movimento da academia e tal. Aí depois ele foi pro fundo da academia. Aí eu tava no aparelho, passou um outro professor. Aí ele começou a perguntar se tava tudo bem. Acho que era a primeira semana da academia que tava lá, então tá todo mundo se conhecendo e tal. Aí ele chegou até mim, tudo bem, como tá? Tá precisando de uma ajuda? Eu falei, não, tá tranquilo e tal. Aí ele saiu. Na hora que ele saiu, ele voltou. Ele falou assim, desculpa, eu sou o Gabriel e tal. Aí eu falei, ele perguntou, como que é o seu nome? Eu falei, Serginho. Ele, Serginho? Falou, você não deu aula aqui na Rita? Porque eu moro perto do cemitério dos IPs ali, né? Você não na Rita? Eu falei, daí. Você foi um professor. Isso é gostoso. Olha, cara, arrepia. Porque isso é gostoso. Então, tem o Gabriel, tem o Nicolas, que trabalha com golfe em Itupeva. Que legal. Ele tem um projeto de basquete 3x3 e trabalha com um projeto Corujinhas e Itupeva. Tem a Natasha, que trabalha na academia também. E tem o Léo. O Léo, a mãe dele estudou comigo no pré. Então, a gente se conhece desde o pré. Ele foi meu aluno. E até tem um relato que eu faço no primeiro episódio do podcast, que envolve o Gabriel e o Leonardo, que é bem bacana também. Então, assim, essa hora você fala assim, pô, aí eu cumpri o papel. Né? Você fala, você na formação, você fala assim, pô, o cara foi bem, passou pela minha mão. Eu, como professor de escola, vejo 4 ex-alunos. Tem o Vitinho também, que está trabalhando com corrida, com personal. São 5 ex-alunos que são professores de educação física. E eles sempre falaram, professor, a gente foi por causa de você. Porque você estava lá, você ensinou, a gente gostou de fazer. É isso que é bacana. Exato, aí a gente fala, valeu a pena. Valeu a pena, É isso aí. Pessoal, mais um podcast Pode Ser, onde a gente bateu um papo muito bom sobre as Olimpíadas, sobre a Paralimpíada, sobre formação, sobre o atleta com deficiência. Então, assim, assistam. Esse meu amigo aqui vai estar em Paris daqui a pouco e eu te convido, assista o podcast Pode Ser. Até a próxima.